educação, constituindo um Fundo Nacional da Educação, ampliando e consolidando uma nova escola profissionalizante, abrindo novas universidades, ampliando o ingresso a essas novas universidades públicas e implantando políticas de alfabetização na idade certa, bem como o acesso universal de los niños às guarderias. Nós iniciamos um processo consistente de consolidação de uma infraestrutura para a indústria, através do Plano de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC, que agora deve entrar na terceira etapa. E modernizamos e ampliamos e elevamos a produtividade na agricultura e na pecuária. Na área da saúde, consolidamos o sistema público e asseguramos o acesso da população à atenção médica através do programa Mais Médicos, por meio da valiosa parceria com o governo cubano. Nós ampliamos o número de brasileiros com acesso às consultas médicas para cerca de 60 milhões de brasileiros que, a partir do programa Mais Médicos, estão contando com assistência médica básica cotidianamente. Isso foi um feito muito importante, uma vitória política, inclusive no campo da luta contra a xenofobia, o preconceito em relação aos profissionais de outros países, além de termos enfrentado o corporativismo da elite do setor médico. Essa discussão foi uma discussão muito importante para a sociedade brasileira, porque para além da questão específica da garantia da atenção médica básica para a população, entrou no cenário do debate questões relativas à solidariedade, à xenofobia, ao combate à xenofobia e ao combate ao preconceito. E hoje nós podemos dizer que foi uma vitória política e ideológica importante, o que logramos no ano de 2013 e 2014 com o programa Mais Médicos, para além de ampliarmos a atenção médica ao povo. Atuamos firmemente no combate à corrupção e ao desperdício de recursos públicos desde o primeiro governo de Lula e continuamos atuando. Nesses 12 anos, garantimos o crescimento do emprego, do salário mínimo e da renda do povo trabalhador. Um outro desafio importante para o aprofundamento dessas políticas públicas é o desafio de enfrentar o fato de que, como nós somos uma república federativa, uma parte expressiva das políticas públicas é feita, é executada por governos estaduais e governos municipais. E como a oposição governa alguns estados importantes da federação, como o estado de São Paulo, por exemplo, sempre é necessário um profundo diálogo entre os governantes. E essa é uma tarefa da qual a presidenta Dilma não abre mão. Felizmente, afortunadamente, nós ganhamos as eleições no segundo estado maior do nosso país, que é o estado de Minas Gerais. O PT agora governa Minas Gerais com o companheiro Fernando Pimentel, que foi ministro do governo Dilma, que foi ex-alcaide de Belo Horizonte. Mas mesmo assim encontrou um estado falido, que não tem, segundo sua declaração ontem, não tem um tostão, uma plata, uma moedita para investir no próximo ano. Era um governo, um estado governado até o ano passado pelo grupo do senador Aécio Neves, opositor à presidenta Dilma nas eleições. Bom, no que diz respeito à economia, outro de nossos desafios é recuperar o crescimento econômico com distribuição de renda,
num cenário em que o Brasil sente profundamente os impactos da crise econômica mundial. Reconfigurar e renovar as políticas que permitem um crescimento econômico sustentável é o nosso maior desafio para 2015 a 2018. Vale ressaltar que nunca em nenhuma outra eleição anterior a esta de 2014 se debateu tanto a política externa no Brasil. Nas eleições de outubro, havia basicamente duas visões. Uma visão representada pela candidatura da presidenta Dilma, integracionista da América Latina e Caribe e de soberania frente aos Estados Unidos e à Europa, e uma outra visão expressa, literalmente expressa nos programas eleitorais pelo candidato Aécio Neves, de abandono, de crítica a essa política e de abandono dessa política e de defesa de saída ou de desaceleração do Mercosul como mercado comum do Sul e a implementação de acordos e tratados de comércio bilaterais entre o Brasil e a União Europeia e de tratados bilaterais nos moldes dos tratados da Aliança do Pacífico. Pela primeira vez desde que nós conquistamos o direito às eleições presidenciais, se viu esse tipo de debate presente na campanha eleitoral. Um outro tema de política externa muito importante na campanha eleitoral foram os investimentos brasileiros no Porto de Mariel, em Cuba, através de uma empresa brasileira, empresa Odebrecht, uma das quais também está acusada no esquema de corrupção da Petrobras, que, através de um empréstimo do Banco de Desenvolvimento Brasileiro, ajudou a construir o Porto de Mariel. Isso também foi um forte debate na campanha eleitoral passada. Ou seja, o tema da política externa e o tema da integração segue sendo um tema de disputa de hegemonia na nossa sociedade. E cabe a nós do PT, ao governo, mas principalmente a nós do PT, incidirmos sobre o governo e sobre as organizações para que essa política externa de integração latino-americana e de